E a outra posição importante que o Freud fala é o Liebe und Arbeit, né? O amor e o trabalho, como sendo esse parâmetro da saúde, né? Ou da cura. Agora, esses dois termos, né, o Freud ele poderia ter arrumado algo mais simples, porque são termos, no mínimo, vamos dizer, contraditórios, complexos, porque, como os gregos, né, eles têm vários sentidos para o amor, por exemplo, né? A gente chama de amor aquilo que o grego ele fala de eros, né, que é o amor erótico, né, o arrapo, que é o amor geralmente ali idealizado, né, o amor romântico. Tem o philos, né, que é o amor entre pares, entre amigos, entre companheiros. Tem o storge, que é o amor na família, né, o amor dentro da família. E tem o pathos, né, que é a paixão, que se confunde, vamos dizer, com o patológico. O pathos, ele significa ao mesmo tempo ilusão e também patologia, de onde vem pathos. E ali na Grécia, né, essa questão do amor, ela está implícita. Para a gente também é bastante importante. Ali no templo de Apolo, né, tinha dois aforismos. Um deles era o Gnose Auton. Esse Gnose Auton significa, geralmente traduzido como conhece-se a si mesmo. Só que esse termo, esse gnote não é o conhecimento técnico, quer dizer, o conhecimento objetivo, aquilo que a gente conhece, que a gente chama regularmente de conhecimento. É mais perto daquilo que o Oriente chama de iluminação. Portanto, ele é um processo, né, quando a pessoa ia ali no templo, né, em Delfos, atrás desse gnote, é preciso um ritual que se passava ali dentro do templo, através de sonhos, através de algumas drogas, né, em que a pessoa ela produzia um conteúdo imaginário que ia ser interpretado ali pelo sacerdote, pela sacerdotisa, né, na produção nesse gnote Seauton, que é esse Seauton, quer dizer, né, aquilo que leva você numa determinada direção autonomamente, ou seja, que age sobre você de uma maneira autônoma, fora, portanto, da vontade. Como quando o Édipo, por exemplo, ele vai lá em Delfos, né, e para conhecer esse gnote Seauton dele, que o Aedo diz, né? Você não é quem você pensa que é. Então, essa direção, né? Você é levado numa direção que você não sabe, né, qual é. Você está indo numa direção achando que você está indo em outra. Então, esse conceito, né, de Gnose Seauton, ele está diretamente ligado, vamos dizer, a essa questão amorosa, porque ele se manifesta na relação com o outro. E o Freud vai dizer, né, qual é o principal lugar do inconsciente? É no outro. Mas não é só no outro objetivamente, concretamente, mas principalmente naquilo que o outro me faz ver de mim. Aquilo que a interação com esse outro, né, provoca,
geralmente de uma maneira inesperada ou crítica, em mim mesmo. Então quando o Freud fala, né, dessa questão do Liebe, né, do amor, ele está se referindo a essa posição, dessa interação com o outro. Portanto, a saúde, ou a cura, ela tem a ver com essa ligação com o outro, as condições de possibilidade de interação com o outro, e dos efeitos sustentáveis ou não, né, dessa interação. O trabalho, né, quando Freud fala no Arbeit, também tem que ver, né, qual seria esse sentido ao qual o Freud se refere, porque o sentido de trabalho ele também não é simples. Pode ser no sentido de um castigo, como aparece ali, né, nas escrituras, ou no sentido de tikkun, né, como a alquimia, né, como vai dizer que o trabalho ele seria um procedimento, né, que os homens teriam que ajudar a Deus, né, a recolher os pedaços da Sefirot que se quebrou ali, principalmente da Shena, que era o lado feminino de Deus. Então, o trabalho seria esse processo de ajuda, ajudar a Deus. Também pode ser no sentido desse sentido maquínico que a gente tem do trabalho, o alienante, né, que aparece na sociedade tradicional, ou aquilo que a gente chama de uma humanização do real, né, uma intervenção do homem, né, no real, marcar o real com a humanidade. Quando a gente chega em um ambiente qualquer que tem alguma ruína ou alguma obra, você diz, né, teve algum humano por aqui, você fez algum tipo de intervenção no real. E esse conceito de trabalho também é lá no templo de Delfos, né, no outro lado do templo, está escrito o Megan Agan. Megan Agan é traduzido geralmente como nada em excesso, mas quer dizer mais exatamente, né, você retirar, né, os excessos, você precisa retirar o excessivo, como o grego, né, ele achava, como o Miguel Ângelo também, né, que o Apolo, por exemplo, ele estava ali dentro daquele bloco de mármore. Então o escultor ele tem que tirar o excesso de mármore para libertar o Apolo que está ali dentro. Como o pintor, né, ele tem que tirar o excesso de branco que tem no quadro, né? Você tem que introduzir um pouco de sombra ali. Tem muito branco. Quando você retira o branco, aparece a imagem. Como quando a gente revela uma fotografia, né, você coloca, antigamente tinha isso, e mais. Você coloca, né, o papel fotográfico ali e a imagem ela surge. Se ela estivesse presente ali, né, esperando pela sua liberação. Então esse processo, né, do Megan Agan, o que significa do trabalho? Que o trabalho ele teria essa função de retirar de nós, né, de cada um de nós, um excesso de imaginário. Portanto, ele seria, né, um sinônimo de castração. Você trabalhar, né, geralmente você vai se decepcionar, se frustrar dentro daquilo que você imaginava. As coisas não vão sair, né, como se esperava que elas saíssem, que elas fossem.
Então esse procedimento, né, de retirada ali do imaginário, ela se confronta, né, com a maneira como a gente vive o trabalho atualmente, que, pelo contrário, né, o trabalho ele passa a ser uma produção de excesso. Tanto de excesso de coisas, né? Fica produzindo coisas, né? Um excesso de coisas. Como a gente visa, através do trabalho, chegar a um excesso, você ter mais, sempre mais. Então essa noção de trabalho, ela não é, né, a mesma noção da qual Freud está falando. Ele está falando do trabalho como sendo alguma coisa da ordem, né, ali da castração. O exercício da castração, que aparece quando a gente vai interagir com um real qualquer. Então, esse termo cura, né, ele quer dizer o quê? Né? Ele quer dizer, basicamente, se refere ao sentido, né, daquilo do qual a gente cuida. Portanto, vamos dizer, curar, né, está diretamente ligado, quer dizer, é o ato de cuidar de alguma coisa, independente do resultado desse processo. Como a gente diz também de curar o queijo, né, é o que? É tornar o queijo mais específico. Quando você vai curar o queijo, você não vai transformar o queijo em outra coisa. Ele vai ficar só mais característico, né, do que quando ele não está curado. Não é um processo de transformação, vamos dizer, do queijo em uma coisa que não é aquilo. Como também cura quer dizer a uma obra, em latim, o próprio livro, né, um livro, uma obra significa cura também. Curador é o que, né? Quando a gente, curador é alguém que organiza alguma coisa, que toma conta de alguma coisa. Como também como a gente chama um padre, cura, que é aquele que está referido a uma cúria, ou seja, a um ambiente que está sob a tutela da igreja. Como antigamente, né, em latim, em Roma, né, se chamava de pais. O que era pais? Né? Era uma comunidade que estava sob a tutela do Império Romano. Então, uma região estava em paz quando ela estava sob o controle de Roma. Então a cura, nesse sentido da cúria, ela significa, né, uma situação, alguém que está, né, sob o comando de algum tipo de clínica, de algum tipo de intervenção clínica. Uma pessoa está curada, que ela está sob, né, a tutela de um curador. Agora, a crise, né, que evoca esse procedimento da cura, corresponde ao quê? Né? Corresponde a uma ruptura nesse panorama da norma, essa logística, vamos dizer, da norma. Portanto, ela é semelhante na sua estrutura a uma revolta. Então, a crise e a revolta, elas têm a mesma ponto de partida. Só que no caso da crise, né, no caso da clínica, a gente tem aquilo que o Zizek ele chama de dar um passo certo na direção errada. Então você tem quando a gente tem uma linha, né, e a gente tem aqui um desejo inconsciente.
Então, quando emerge esse desejo, que seria o quê? É o passo certo. Então, alguma coisa saiu do inconsciente, emergiu do inconsciente, deu um passo para fora do sistema de repressão. No caso das doenças, né, ou da clínica, acontece um passo na direção errada. A pessoa ela vai na direção de uma fixação, de uma regressão. Então ela vai para trás, no sentido regressivo. Enquanto numa situação, vamos dizer, que a gente chamaria de revolta, isso vai na direção de um devir, de um futuro, não para trás. Então, quando esse movimento, né, de ruptura ele surge, ele pode, ou ele vai sempre gerar uma crise. Só que essa crise ela pode ser o que a gente poderia chamar de uma revolta, como ele pode ser naquilo que a gente chama, né, de uma crise de neurose, de psicose, de perversão, né, que é um procedimento regressivo, em vez de conduzir as pessoas então para novas possibilidades, leva a pessoa a optar por investimentos anteriores, formas de investimentos regressivos, né, fixados. Portanto, a pessoa volta, regride estruturalmente, não necessariamente temporalmente. Então, por quê? Né? Porque quando há uma ruptura dessa natureza, surge a angústia, tanto de um lado quanto do outro. E a angústia ela tem uma principal característica dela, né, que ela congela o tempo. Ela age sobre o tempo. Então ela pode promover, né, essa regressão, já que ela intervém no tempo. E o tempo, né, ele é uma das formas do afeto. As formas do afeto. Então, sempre que se mexe com afeto, se mexe automaticamente com o tempo. A afetividade, né, ela está diretamente ligada à experiência com o tempo, com a temporalidade. Então, quando a gente fala, vai falar de clínica, né, em relação à crise, a gente fala que a gente chama de que nosso trabalho, né, seria uma defesa de causas perdidas, né, como chamamos de Jack. Você vai defender uma coisa que já não... O que é essas causas perdidas? Porque sempre criar uma crise, tanto a nível psicológico quanto a nível biológico, né, quando a pessoa fica doente, de qualquer maneira, que, como diz o chinês, né, assim, o vaso ele já se quebrou. Então, quando você vai consertar o vaso, ele vai ser sempre um vaso quebrado, mesmo que você junte os pedaços. Então, quando a gente tem uma crise, né, significa o quê? Que a ordem vigente se quebrou. Portanto, não é mais possível voltar ao estado anterior da crise. Você tem que produzir uma nova ordem. Se a pessoa teve um ataque cardíaco, não dá para ela continuar vivendo como ela vivia antes do ataque, senão ela vai ter outro ataque. Então, ela tem que mudar a sua estrutura de vida. Então, se você tem uma crise emocional, se você tem emergência de uma série de sintomas, isso implica, né, que uma determinada ordem caducou.
buscar, né, uma nova ordem, senão aquele evento não teria acontecido. Então, a emergência de uma crise aponta, né, a falência de uma determinada ordenação anterior. Tanto a crise, né, ela é também esse ato de liberdade. Não, esse ato de liberdade não dependente de como ela termina, mas do próprio ato dela. Não importa, né, que o final tenha sido catastrófico, né, tenha sido desprezível. Mas o ato, vamos dizer, ele já é um processo, como eu falei aqui, né, não importa se ele vai para trás ou para frente. Mas o ato que fez surgir a crise, ele já é um processo de liberdade. Já é um processo de liberação. Como tem uma canção anarquista que fala que a gente tem que levar flores, né, para os rebeldes que fracassaram. Porque a rebelião era mais importante que o sucesso. O ato de rebeldia, né, ele já é nele mesmo um sucesso, independente, né, do resultado. Porque eles dizem, e a história, claro, mostra sempre isso, que um rebelde que teve sucesso, né, se transforma num novo tirano. Então, vamos dizer, o rebelde, propriamente dito, é sempre um rebelde que fracassa, enquanto resultado final. Então, nessa ordem, né, a gente diz que, portanto, nesse ponto de crise, reside, né, vamos dizer, a única esperança do homem, a única esperança humana, nesse ponto. Por quê? Né? Porque é nesse ponto em que ocorre uma reação ao intolerável. Por que há uma crise? Né? Porque tem alguma coisa que não é mais tolerável. Não pode ser mais contida, vamos dizer. Tanto a nossa mente, né, quanto o nosso organismo, ele sempre faz o melhor que ele consegue. Então, o aparecimento de uma crise, né, quer dizer, aquela situação ela não é mais tolerável dentro daquela ordem vigente. Como o Mao Tse-tung, ele escreve, né, que ele diz que uma revolução, ela não é uma festa, né? Não é como se numa festa onde você tem as etiquetas. A revolução não tem etiqueta, não tem uma ordenação interna. Na revolução, as pessoas elas perdem, inclusive que elas tinham antes da revolução. Você pode ter que matar seus amigos, né? Você pode ter que matar pessoas da sua família, você também pode morrer. Um amigo você pode matar você dentro de uma revolução. Aí eles dizem, então por que a gente faz a revolução? Se ela piora as coisas. Aí diz, porque em alguns momentos você não tem outra opção. As coisas se tornaram intoleráveis a tal ponto, né, que emerge, insurge já, o processo revolucionário. E a revolução, portanto, né, diz ele, ela não é feita para a geração que a faz. Para a geração que faz a revolução, as coisas pioram muito. Ela é feita para 2 ou 3 gerações, 4 gerações depois. Né? Na cicatrização, vamos dizer, das feridas abertas pela revolução, é que aparecem, né, novas formas de existência. Como, né, no nosso caso, né, os processos críticos, né, eles são importantes, não por aquilo que eles são neles mesmos, né, na própria crise, mas por aquilo que eles fazem surgir em torno dessas crises.
novas possibilidades de engendramento. Um novo devir. Esse tipo de, vamos dizer, entusiasmo que a crise promove, né? Como ali a Revolução Francesa, que ela foi importante não só pela, vamos dizer, a França, né? Pelo que ela fez surgir na França, que ela trouxe ali também um terror, né? Na França, uma fase, vamos dizer, de terror, mas ela teve uma importância também pela intimidade dela, quer dizer, pelo entusiasmo que ela despertou no mundo. E aí você começa a ter revoluções em vários pontos. Esse entusiasmo, vamos dizer, com o processo da Revolução Francesa. Todo mundo começa a querer fazer a revolução. Até no Brasil. Só que esse homem, né, da revolta, portanto o homem também da crise, né, do sintoma, em última análise, ele é inexplicável. Dentro desse esse ponto, né, vamos dizer, da revolta, ou tudo aquilo que a gente explica, que é explicável, vamos dizer, de uma crise, não explica a natureza da crise, nem a natureza do homem que entra em crise. Como diz o Freud, né, que é um processo analítico, a gente geralmente termina, né, o processo não sabendo mais muito do que a gente sabia antes dele. Assim, nem mesmo por que ele aconteceu daquela forma, nem não de outra. Mas, assim, alguma coisa aconteceu, o procedimento aconteceu. Mas, ele continua inexplicável. Nessa situação, né, a gente tem o que a gente chama a irrupção de um real. Então, de alguma coisa que rompe, que foge do domínio da ordem existente, de qualquer simbolização, de qualquer imaginarização, de qualquer processo, né, de domesticação. Não pode mais ficar vigente sob uma tutela, né, sob uma ordem de controle. Sempre que nas famílias, por exemplo, né, procuram a gente para tratar de alguma criança ou de algum adolescente, na maior parte das vezes, né, a família ela quer que a gente coloque aquela criança, aquele adolescente sob controle novamente. Sair do controle. Está fazendo coisas indevidas. Como se fosse possível, né, esse tipo de reordenação de alguma coisa que, como eu falei, né, ela já se esgotou no seu conjunto de possibilidades. Como se trata, né, da emergência de um real, esse real, ele também não se subordina a nenhum assujeitamento, nem mesmo ao nosso assujeitamento, que a clínica poderia fazer. Essa possibilidade, né, ela já se esgotou. Então a gente, como Freud descobriu, né, logo ali no começo, ali com a Ana Orr, que ela dava umas broncas no Freud, porque o Freud ficava interpretando as coisas, assim, querendo explicar para ela as coisas. Ela queria falar, que o Freud ficasse explicando isso e aquilo, porque o que significa, né, essas intervenções do Freud? Ele queria controlar, de certa maneira, ordenar,
né, ali a Ana Roll, o discurso dela. E não era isso, vamos dizer, que interessava, porque, né, porque a situação, né, da Ana Roll já tinha saído do controle. Não tem mais como esse real. O que é o real? Né? É aquilo que não se subordina a nenhum real, a nenhum imaginário. A nada que você possa conceber imaginariamente, simbolicamente a respeito dele. Como outro dia que eu estava saindo do consultório de moto, e de repente, quando eu me dei conta, tinha um caminhão de lixo do meu lado e me derrubou. Isso é um real. Não importa o que você imagina, não importa a representação que você tem, o caminhão está ali. Não, vamos dizer, não se subordina, né? Não tem uma subordinação a uma intervenção qualquer, imaginária ou real. Então, como essa noção, né, de cura, ela está ligada ali a um processo, né, e não a um resultado, ela também não está ligada nem a uma noção de erro, né, nem uma noção de fracasso. O que significa, né, para nós a ideia do fracasso? Né? É que significa que a gente não foi ainda longe o bastante, o suficiente. Porque essa ideia de erro, né, ela é uma ideia da academia. Então, você tem um texto, né, você tem um livro, e aquilo que está de acordo com o texto ou com o livro está certo. O que não está de acordo está errado. Mas a vida não tem um texto. Se tem, ninguém ainda entregou para a gente. Aconteceu esse texto. Então, onde é que estaria o erro? Onde é que você vai comparar se uma coisa está certa ou está errada se você não tem um texto comparativo? Agora, tem essa posição, né? Você não ter ido ainda longe o suficiente. Como dizem, né, somente os tuaregues, né, os muçulmanos, né, que a solução está no extremo. Então, se você ainda não resolveu, né, é porque você não chegou ainda no extremo. E diverge da nossa ideia que a solução está no equilíbrio. O muçulmano, ele acha que está no extremo. Como o Nietzsche, né? O Nietzsche, ele fala que quando a pessoa tropeça, né, a gente ainda tem que empurrar ela. Precisa de uma ajuda, vamos dizer, né, para cair. Ou nas artes marciais, né, no judô, judô quer dizer a arte da gentileza, aonde o que é essa gentileza? Quando a pessoa ela empurra, né, você puxa. Se a pessoa puxa, você empurra gentilmente, ajudando ela a ir na direção que ela está querendo ir. Então você faz essa gentileza que o Nietzsche também fala, né? Quer dizer, você tem que agora, essa direção, né, é que está ligado a esse que o grego chama do gnose auton. Ou seja, qual é essa direção? Que é a direção do desejo inconsciente.